Bom dia, mais uma vez nós estamos aqui nesse domingo para nós podermos conversarmos sobre os textos bíblicos. E hoje a gente quer falar sobre Êxodo, no capítulo 14, uma história bem conhecida, pelo menos de filme e desenhos animado, que é a travessia do Mar Vermelho. O Mar Vermelho, nós não sabemos se é o Mar Vermelho, se é o Mar de Juncos. Algumas pessoas até se enganavam achando que era o Mar Mediterrâneo, mas é o Mar de Juncos, né? E a questão nossa aqui hoje seria que ou o Mar de Juncos ou o Mar Vermelho não é o fim nosso, né? Por que eu estou dizendo isso? Nós temos aqui o texto a partir do capítulo 14, que os israelitas saem do Egito depois da passagem do mensageiro da morte que mata os egípcios, e o povo de Israel faz a sua Páscoa, a sua Pessá, e saem do Egito e estão caminhando no deserto. Mas aqui há uma ordem do Senhor, né, de Adonai aqui para Moisés, e diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de frente de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar, né? Então ali o Pi-Hahirote é a região de pântanos salgados. Migdol era uma torre, e Baal-Zefon Baal é senhor, né? É senhor do norte, ou senhor de Fon. Então eles vão se acampar. Ali tem também uma guarnição também de egípcios, e eles estão aqui num local que está o mar de frente para eles, e esse Baal-Zefon e Pi-Hahirote, e eles olham para trás e vem o exército egípcio chegando perto deles aqui. Bom, aí não tem escapatória, né? Nós estamos num problema e agora é o nosso fim. Não vai ter mais solução para nós. Não tem como nós atravessarmos o mar, não tem como nós corrermos para a montanha. E essa torre também tem egípcios, também provavelmente uma guarnição egípcia na fronteira ali. E atrás vem o exército de Faraó, com o Faraó babando, com sangue nos olhos, vontade de matar, né? E aí o que acontece com esse povo aí, né? Então o Senhor fala para Moisés para fazer isso, e é interessante, porque ele diz para Moisés que o Faraó e o pessoal dele vão dizer assim sobre essa situação de Israel: olha, eles estão perdidos, que é o versículo 3. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel, dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Então eles começaram a sair do Egito. O Faraó permitiu que eles saíssem, e ele está achando: olha, eles estão perdidos, estão desorientados. Eles foram para lá, foram para cá, e agora estão num local que não tem saída para eles, nem para a direita, nem para a esquerda, e nem de frente para o mar. Só se eles voltarem para nós, mas a gente não vai deixar, a gente vai partir para cima deles, vamos matar todo mundo lá. E ele então prepara os seus cavalos e os seus cavaleiros para poderem ir atrás do povo de Israel. Deus também fala para Moisés que ele seria reconhecido e que Deus ia, os egípcios saberiam quem é Deus. Então é interessante que nesse momento os israelitas não veem saída, e depois que eles conseguem contemplar ali o povo do Egito chegando, eles clamam ao Senhor, né? Então eles clamam ao Senhor e eles dizem a Moisés, é interessante, no versículo 11, olha só a situação. Por isso que eu estou dizendo que o Mar Vermelho, o Mar Vermelho ou o Mar de Juncos não é o fim da sua caminhada, da sua estrada, do seu momento. Nós temos situações que nós passamos na nossa vida em que são cheios de altos e baixos, e nós achamos muitas vezes que nós não vamos nos recuperar, que não vai ter saída para essa situação. Mas aqui então você se coloque também nessa situação dos israelitas que não vê saída também. Vamos morrer aqui. O que eles falam para Moisés? Reclamando, reclamando de Moisés e reclamando de Deus. Eles eram escravos no Egito. Eles comiam lá das gorduras das panelas do Egito. Eles lá botavam
para os egípcios, sem ganhar nada. Então, olha só o que eles dizem. Será por não haver sepulcros no Egito? Bom, lá no Egito tem cemitério, nós não podemos ser enterrados lá, né, na cova, né? Não ficaríamos aqui, se nós morrermos aqui agora, aqui, as aves e os animais comendo nossos corpos. Que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Foi o que o faraó falou assim, ó, o deserto encerrou eles, o deserto engoliu eles estão desorientados, eles não sabem o que fazem. E no momento das nossas lutas, nossas situações difíceis, nós também muitas vezes não sabemos o que fazer, nós ficamos desorientados. E isso é uma questão financeira, uma questão em relação à enfermidade, uma questão em relação familiar, o que quer que seja, de trabalho, nós ficamos desorientados e falamos, agora vamos morrer aqui agora, não vai ter jeito para nós. Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha só, eles estão reclamando com Moisés, que foi o agente que nós lemos um pouquinho aqui atrás aqui, nós vamos ver que nós chamamos das pragas do Egito, né? Que não são, a palavra não é pragas, a palavra é golpes. Deus deu golpes no Egito, não foi dando golpes até o Egito ficar arrasado, golpes com as pulgas, com as rãs, com os piolhos e também o último golpe que foi a morte dos primogênitos dos egípcios, desde o rei até o pior dos escravos lá embaixo lá. Foi golpeando o Egito de maneira que o Egito ficou arrasado. Então, não é isso que te dissemos do Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Olha, eles queriam ficar sendo escravos direto lá. Era melhor ficar sendo escravo infelizmente às vezes é mais cômodo nós ficarmos sendo escravos, porque não altera nada, do que nós tentarmos uma liberdade e sairmos da situação que nós estamos. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Eu quero ser escravo, quero ficar sendo escravo, e melhor servir o meu Senhor do que eu morrer aqui no deserto, por causa da situação que eles estavam passando, de eles olharem e verem que não tinha solução para eles, porque viram já o faraó com o seu exército chegando, né, para poder matá-los ali. Aí a situação é essa. Bom, nós estamos no fim, aliás, nós estamos indo para o fim, que é o mar de Suf, no caso, e Suf no hebraico, ou de juncos, ou como nós conhecemos como a questão do Mar Vermelho, e não tem solução. O nosso problema não tem solução, a minha vida não tem solução, e agora eu preferia voltar lá atrás, numa situação pior do que eu estava. É interessante porque eu creio, biblicamente, assim, Deus não constrói nada sobre aquilo que está já estabelecido. Então Deus teve que, segundo o relato bíblico, exterminar uma humanidade todinha através do dilúvio, para vir uma outra humanidade também. Ficou a mesma coisa, a mesma porcaria, porque infelizmente o homem é isso mesmo, né? O homem é uma tranqueira mesmo, danada mesmo. E depois eu olho muito para a questão de Jerusalém, que foi destruída várias vezes para depois ser estabelecida, né? Então há essa questão de nós passarmos por uma situação, e isso você vê, né, dentro também da filosofia, todas as histórias dos heróis que passam por momentos tribulosos, né, para poder alcançar mais lá na frente lá a sua vitória, o seu ato heróico de vitória. Então a gente não entende muitas vezes, e eu tenho certeza absoluta que muitos de nós já passamos por situações difíceis e conseguimos sobressair, às vezes sem nós nem entendermos como. E quando nós olhamos para trás, nós vemos e pensamos, mas como é que eu consegui suplantar essa situação? E aqui está esse povo aí, está Migdol, está Pi-Hairote, Baal-Zephon e o mar de frente. E atrás vem o pessoal babando para poder matá-los. Aí Moisés vai falar para eles algo interessante, não temas, não tem mais, né? Aquietai-vos, tá certo? Aquietai-vos, porque tem situação que você não tem como fazer, não depende de você, é extra, né? Tá fora do seu alcance, e você não consegue fazer nada por mais que você tente. Às vezes quando você tenta vai piorar mais ainda a situação, e você não tem condições nenhuma de resolver, de reverter a situação. Então aquieta-te, né? Aquieta-te, não temas. E ele diz para o povo, vocês vão ver
o livramento que o Senhor hoje vai fazer por vocês, né? Porque isso que você está vendo aí, que está vindo atrás aí, o faraó com o seu exército, isso não vai, nunca mais vocês vão tornar a ver esse pessoal. Por quê? Porque o Senhor lutará por vocês, né? O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha só, não estou dizendo que nós vamos ficar deitadão, sentadão no meio da confusão e esperar, né, que Deus venha resolver nossos problemas. Não é isso. Mas também que nós possamos reconhecer que muitas coisas que nós fazemos não adianta, né? É o que eu falei, está fora. Quem querer pegar água com a mão e segurar, está fora do nosso alcance. E nossas lutas, nossos dissabores, angústias, e às vezes nós passamos por esse deserto aí e nós saímos sem saber nem como nós saímos. Então o que acontece aqui? Bom, não é o fim. Por que não foi o fim? O deserto, como diz mesmo o faraó e o próprio povo também, porque tinha uma parte do deserto que estava no meio assim, já no caminho do deserto já, e o mar que está na frente, que não tem condições, vamos morrer. A nossa sina agora é morrer. O nosso destino é a morte, é a não resolução do nosso problema. Mas aí há uma intervenção. E a intervenção que Moisés fala, ele está falando para Deus, olha, falando para o povo, né? Deus vai resolver seu problema, Deus vai fazer, não temas, fiquem quietos, porque Deus vai fazer. E é interessante que vem aqui uma palavra do Senhor, de Adonai, para Moisés, né? Que é o seguinte: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. É interessante porque eu acabei de falar agora aqui que a gente não tem como fazer em várias situações. Mas aqui é bem específico, porque no começo do texto é o próprio Senhor, o próprio Deus que fala com Moisés. Vai acontecer, se você faça isso, porque esses caras, eles vão sofrer o meu golpe, mais um golpe sobre eles, né? Então já estava específico aquilo. Então Moisés não tinha que ficar clamando, porque ele sabia o que ia acontecer, e então ele tinha que fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. O povo não sabia, mas Moisés sabia. E Deus falou assim: por que você está falando comigo? Né? Então tem situações que nós não temos como resolver, e tem situações que dependem de nós. Você não temas, você aquieta, mas você também tem que fazer alguma coisa. Né? Porque não é o nosso fim, não é o momento de nós sermos destruídos. Nós temos expectativas, temos sonhos, temos desejos, e aqui está bem claro aqui: não queriam a libertação, saíram porque viram todos os golpes acontecendo sobre o Egito, saíram felizes, mas logo no primeiro problema que houve, eles vão falar assim: nós queremos voltar para lá era bom para nós, lá atrás era bom, agora aqui não, aqui vamos morrer. Se tivesse morrido lá, ia ter pelo menos o cemitério para ser enterrado, e aqui não, vamos ficar no deserto. Mas Moisés fala assim: olha, não tema, se aquieta. Tem momento de aquietar, e vocês vão ver que Deus vai fazer. E Deus fala para Moisés, né, no caso: você, então, que você está me clamando, por que você está me chamando? Você faça isso que eu mandei fazer. Pega a tua vara e toca no mar. E nós sabemos pela história de que o mar é aberto, o povo de Israel passa a pé enxuto por dentro dessa barreira de água, né? E sai do outro lado, enquanto o povo do faraó, o seu exército, entra também, e há uma mudança, porque o texto diz que o mensageiro de Deus que iluminava o caminho de Israel, ele sai da frente e vai para trás do povo, e aqui para o lado dos egípcios é escuridão, e para o lado dos judeus a luz. Eles atravessam, e o povo de Faraó, o seu exército, entra, e nós sabemos da ordem que Deus fala para Moisés para tocar no mar, para o mar se fechar, e o exército deles é destruído. Então, de um momento em que nós achamos que não tem mais solução, que é o meu fim, não é o nosso fim. E o que acontece depois é interessante, porque no capítulo 15, depois dessa destruição do exército egípcio aí, há o quê? Há um canto de alegria. Há um canto de alegria de Miriam, que pega o seu tamborim junto com as mulheres e vai louvar a Deus, cantar a Deus. E também um cântico de Moisés, né? De agradecimento, de reconhecimento de que Deus é o que intervém, que Deus é o que salva. Então nós podemos ver aqui: não é o nosso fim,
Por mais que esteja difícil a situação, por mais que nós não vejamos solução para o nosso problema, por mais que nós achemos que Deus não está olhando para nós, por mais que nós achamos que nós vamos ser destruídos, vamos morrer, e além disso a nossa carcaça vai ficar aí, nem cemitério vai ter para nós, né? Não, a intervenção vem, muitas vezes nós somos ajudados, Deus até move pessoas para nos ajudar e nós caminhamos. Seria a mesma coisa que nós entendemos daquilo que Cristo fez por nós. Nós não tínhamos condições, e o texto bíblico ele é bem claro para nós, que houve uma separação entre o homem e Deus, né? E nós voltamos em Cristo Jesus com essa separação, Jesus então entra aqui no meio aqui e faz essa ligação entre Deus e o ser humano, né? O homem no caso, né? O ser humano, e nós então podemos falar com Deus, podemos nos ajoelhar, podemos colocar diante dele como ele é um amigo nosso, nós reconhecendo isso, de que nós podemos falar dos nossos dissabores, das nossas tristezas, das nossas mágoas, o que vai no íntimo, no coração, para ele. Ele não é um amigo, uma amiga, colega, sei lá, fofoqueiro que vai espalhar para todo mundo a nossa situação. Não. Ele vai ouvir, como Jesus nos ensinou. Olha, quando você tiver, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em segredo você busca a Deus, e Deus que vem em segredo vai ouvir a sua oração. Então, de repente, nós estamos diante desse mar de sulfo, desse mar vermelho, desse mar de junco, como é que se chame ele, e nós então não temos solução, saída. Mas quando nós buscamos, ensinados por Jesus, que ele fala que nós devemos pedir a Deus, bater na porta, né, e clamar a Deus, nós podemos buscá-lo, e ele pode resolver o nosso problema, pode nos ajudar a resolver, e também pode ser que não, hein? Pode ser que nós tenhamos que passar pelo problema para que nós possamos crescer, né? Nós destruturar algumas coisas para fazer uma outra estrutura mais forte, mais sólida, e que nós então possamos pisar e não afundarmos. Muitas vezes as nossas lutas é para que nós possamos crescer, e nós temos que entender isso aí. E você não vai ser morto, que não é o seu fim, mas que é um começo. E aqui foi um começo para o povo de Israel. Não se esquecendo que depois do capítulo 15, e que há a adoração, o louvor de Miriam e Moisés, há o quê? Há mais reclamações do povo. O povo reclama por causa de água, o povo reclama por causa de comida, por causa de carne, e Deus está sempre ali abençoando. E chega um dado momento que o povo se rebela mesmo e não quer fazer aquilo que Deus mandou. Então eles têm que passar 40 anos ali, andando pelo deserto, para alcançar o quê? Alcançar a terra prometida que Deus havia prometido para eles. No momento que você lê a palavra, você vai ver que da onde eles estão. Quando eles chegam lá em Cades Barneia, para entrar na terra são 11, 12 dias de viagem para eles possam tomar a posse. Dias. E eles passaram 40 anos por causa da rebeldia, por causa da rebelião, por causa da desobediência que eles tiveram para com Deus. Deus é culpado? Sempre somos nós. Nunca é Deus, sempre somos nós. Nós sempre culpamos alguém, jogamos a culpa em cima de alguém, ou culpamos a Deus. Mas sempre é nossa decisão, e às vezes tomamos uma decisão errada. Eu quero voltar para ser escravo, eu quero voltar para o Egito, eu não quero ter minha liberdade, mesmo que tendo um problema para se enfrentar, né? E nós podemos crer em Deus de que Ele vai nos ajudar a caminhar. Vai ter momentos que não podemos fazer nada, vai ter momentos que nós teremos que tomar uma decisão e tomar uma atitude, um caminho, mas que nós podemos saber que vai ser um crescimento para nós, né? Não é o fim. O mar vermelho, o mar de junco, o mar de sulfo não é o fim da sua situação. E que Jesus falou: eis que estou no mundo 3 aflições. Não vamos passar aflições e lutas, né? E de todos os tipos de luta, financeira, de trabalho, de saúde, de tudo, relacionamentos e tal. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não tem mais, né? Não tem mais, que diz aqui o texto aqui que nós estávamos lendo. Não tema, aquieta-te e tem bom ânimo, Jesus falou. Eu venci o mundo. Então nós podemos vencer, não é o fim. Pode ser um começo, e um começo maravilhoso, se você entender que você deve seguir aquilo que Deus está falando para você. Deus abençoe esse domingo e o início dessa semana. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e nós aí estamos aí. Amém.